Ai, ai. Hello, people. Vamos começar. Chegando. E aí, people? Muito bem. Tem um cafezinho? Cafezinho pra mim. E aí, gente? O que vocês estão fazendo agora? Conta pra mim. O que vocês estão fazendo agora? Onde é isso? Que parede é essa? Panda? Já te falei, cara. Não perde a roda. Café essa hora? Um cafezinho. E aí? Quero adquirir o seu curso. Qual deles? O de liderança? Acabei de terminar o curso de liderança. Acabei uma reunião agora, desligado do computador e comendo uma paçoca. Acabei de chegar da academia, legal. Tô estudando matemática. Legal, cara. Tava esperando a live. Boa noite, Joel. Boa noite, gente. Deitada. Hoje a gente vai falar com o Paulo Musi. Maneiro, né? Monstro dos monstros. E aí, indo dormir. Ontem a Manu Rios, ela assim, tô indo dormir, que amanhã tem treino. Fiquei na live 1h30 e ela comentando. Fazendo meu filho dormir. Beijo pra vocês. Jogando videogame, acabei de chegar do culto, esperando a live. Obrigado, acabei de deitar para aparecer sua live. Legal. Estava estudando mercado financeiro. Top. Organizando as contas. Excelente tarefa. Assistindo o conteúdo que é a sua live. Legal, estava esperando a live. Obrigado, gente, para quem estava esperando a live. Hoje a gente está fazendo live todas as noites, 9h30. E ontem eu fiz uma introdução, a gente bateu papo, né? Que a gente chamou de... a live ontem a gente chamou de... como é que foi o nome que a gente chamou? De regras do poder. Regras do poder, é verdade. Regras do poder. Ok? Esperando sua live. Ok. Vamos entender um pouco a cabeça do Musi hoje. Vamos entender um pouco como que ele usa o ambiente que ele está inserido para conquistar os objetivos dele, como é que é a rotina dele, como que ele lida com as metas durante o processo, no decorrer da semana. Eu quero entender um pouco a cabeça do Musi do ponto de vista também do profissional. Tá? Então vai ser muito legal. Joel, como fazer o marido se interessar por essas lives também? Não sei exatamente, mas você poderia deixar ele ouvindo um pouco a live, mostrar algum corte. Isso pode te ajudar. Joel, suas lives me ajudaram a sair da depressão em 2020. Uau. Caramba. Uau. Dúvida, ver muitas lives de pessoas que curtimos é procrastinar? Não, procrastinar é quando você não faz o que você decidiu fazer na live. Tá? Esperando meu marido que estava aí no curso de liderança. Olha que legal, qual é o nome dele? Yes, fala Louro, beijo. Volta com a live 5. Fala Everton. Estamos esperando aqui. Estamos aquecendo, esperando o Musi chegar, tá? Quando o Musi chegar, Musi, se estiver por aí, já manda um alô. Seu vídeo me motivou, conquistar meus sonhos. Joel, bora pra cima. Tô esperando o Musi, tá, pessoal? Vamos chegando aí, vamos chegando. Cadê o tio Musi? Tá chegando. Volta com as lives 6, vou voltar.
Ou tá. Enquanto isso, já se inscreveram aí na lista de espera do Performance, gente? Enquanto o músico não chega, vai botando eu quero aqui. Escreve aqui, ó, eu quero, para você receber o convite para entrar na lista de espera do Performance, enquanto o músico não chega. Tá bom? Né? Yes. Ó o Muzi aí, ó. Bora, Muzi, magrinho. Vamos puxar. Vamos que vamos. Chegou. Muso. Joel ser lindo. Você é lindo, Muso. Você é educado, lindo, forte, fala bem, rico, tem um dente branco. O que mais? Você é perfeito? Não, cara, eu às vezes solto o pum dormindo. Mas você pelo menos sente o cheiro? Não, porque normalmente eu tô dormindo. Mas às vezes... Obviamente, né? Afinal de contas, não seria acordado. E aí, cara, o que você está fazendo agora? Você está no consultório? terminei de ver o último paciente agora, aí eu tô batendo papo com você. É um ótimo dia para terminar. Aliás, uma ótima forma de terminar o meu dia. Satisfação. Pô, satisfação é minha, cara. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo papo. Eu gosto pra cacete de você. A galera aqui também te adora. E a gente tem muitas sinergias, né, meu? Muitas sinergias, cara. O esporte, a magreza. A magreza, é verdade, a magreza. Você fez eu tomar um copo inteiro de groselha no meu podcast. Galera, quem não assistiu essa, assiste o podcast que eu fiz com o Muzi. Ele catou-lhe um copo de groselha e falou, vamos tomar? Eu falei, pô, peraí, Muzi. Aí ele falou assim, vai arregar? Aí eu falei, agora. E aí eu tomei sofrendo e ele terminou rindo desse jeitinho aí, ó, que ele tá agora, que legal e tal. É, rindo por dentro, rindo por fora, mas sofrendo por dentro. Porque eu tomei o copo de groselha, cara, deu uns 5 minutos eu comecei a suar por causa do açúcar. Cara, eu fiquei zoado também. Eu falei, mano do céu, cara. Mas a gente descobriu na prática que groselha Bate uma lombra. bate uma lombra. Ô, Muzi, cara, obrigado pelo teu tempo. Imagina. Eu quero conversar um pouco com você hoje sobre como que você escolhe o ambiente que você está inserido. Como é que você escolhe a galera que você convive? Pergunta E o que legal. que significa isso para você? Por exemplo, você escolhe baseado em quais critérios as pessoas com quem você convive, quem você pede conselho, como que isso te ajuda na tua vida? Quero falar um pouco do teu ambiente de crescimento. Tá bom. Eu vou muito ser sincero com você e eu espero não te decepcionar, tá? É uma fonte de muita reflexão minha, mas eu entendo, sabe, Joel, que a gente tem... Bom, primeiro que a razão, na verdade, ela é derivada daquilo que são as emoções, tá? E eu sou um cara muito emotivo. Isso quer dizer que as emoções, para mim, elas são sentidas. Então, as minhas emoções, na verdade, são sentimentos. Eu sinto fisicamente aquilo aquilo que eu tenho através das emoções. E eu acredito que as emoções, elas funcionam para dar prioridade naquilo que é a razão. Então, você age de forma racional porque você tem uma emoção que te coloca numa determinada direção, né? E, portanto, a gente tem 6 emoções básicas, né? Você tem medo, tristeza, raiva, surpresa, repulsa e alegria. E eu tenho 2 coisas que são principais, né? É que, primeiro, quais são as pessoas que me fazem sentir alegria? Segunda, dessas pessoas que me fazem sentir alegria, o que elas contrapõem e me fazem vencer uma dessas sensações que eu tenho, né? Então, boa parte das pessoas que eu convivo, eu falo você, o Thiago, né, das pessoas mais conhecidas, dos meus amigos, né? Eu sempre tenho... para mim é muito emocionante viver assim. Eu acho que se você vai... Na minha vida, eu não vivo nada desprovido de emoção. Se eu estou num lugar, é que eu estou muito bem, é que
eu tô ali 100% presente e que eu tô sentindo alguma coisa naquela situação. E a maioria das pessoas que eu gosto de dividir o meu tempo, né, porque eu entendo que é o tempo delas também, né, tem essa característica. Em primeiro lugar, elas me fazem sentir alegria. Em segundo lugar, elas anulam pelo menos uma dessas sensações. Né? Você é uma pessoa que eu admiro demais. E eu, quando vou ligar minha live de manhã, eu sempre vejo um pouquinho, né, porque você tem uma energia boa, que é uma energia que, às vezes, tira aquela... principalmente, né, o medo de falar em público. Né? Porque quando eu vou fazer uma live, Joel, eu sou eu, né? Eu não tenho uma persona. Quando eu estou trabalhando aqui, atendendo meu paciente, eu sou o médico Paulo Musi. Quando eu estou fazendo minha live, eu sou Paulo Musi, o médico. Né? E para fazer minha live, às vezes eu preciso buscar inspiração, porque nem sempre eu estou bem, sabe, Joel? Eu tenho esse jeito brincalhão, né? Eu tiro sarro das coisas, quinta série, eu me irrito, mas, cara, é complicado. Né? Tem umas facetas na minha vida aí que são bem difíceis aí, e por isso que eu preciso, às vezes, ter meus ícones para poder me posicionar e falar, não, é por aqui. Né? E não só escolher quem está do meu lado, onde eu vou estar, mas como eu vou agir. Isso é importante. E, cara, olha só que legal. Você fala com uma tranquilidade, com uma humildade, com uma transparência. A galera percebe. Eu já estava na sua live também. E aí uma pessoa te fez uma pergunta. E aí você falou, bom, vamos lá, vamos responder essa pergunta. Aí você foi no Google. E aí você foi pesquisar no Google. E aí a galera super te adorando, super respeitando, admirando o teu trabalho. E aí você vem e fala desse jeito, com essa característica. Isso é muito legal, isso atrai mais pessoas, sabe? Isso aproxima ainda mais as pessoas. Quando o nosso podcast foi assim também. E hoje, por que hoje você cresce muito na internet? As pessoas te seguem, você tem muitos seguidores, você tem clientes muito famosos. Né? Pô, esse dia você estava na tua live, o Cristiano Ronaldo apareceu e fez uma colocação sobre você, falou sobre você, saiu em tudo que eu tenho lugar, tudo que eu tenho blog. Você se considera uma pessoa famosa? E se você se considera uma pessoa famosa, você atribui a sua fama ao quê? Eu tenho duas hipóteses sobre isso, assim, que é, primeiro, diferenciar o que é uma pessoa famosa de uma pessoa conhecida. Né? Uma pessoa conhecida é uma pessoa que você conhece, que você sabe o que você pode esperar, que você procura porque você tem dela uma entrega que você espera, e você tem uma pessoa famosa. E fama é incontrolável, né? Você tem boa fama, você tem má fama. Você não tem bom conhecimento e mau conhecimento. Quando você fala bom conhecimento, é que você conhece profundamente alguém. Quando você fala mau conhecimento, você não conhece profundamente alguém. Então, dessa forma, eu entendo que eu sou uma pessoa conhecida e infelizmente famosa. Infelizmente. Porque tem, infelizmente, porque tem gente, muita gente que conhece um pedaço tão pequeno meu que opta por tratar mal aquilo. Né? As pessoas elas têm muita dificuldade hoje de se dar o trabalho a tentar entrar no sapato da pessoa. Né? Hoje, empatia é muito difícil. Pra você ter uma ideia, em São Paulo, na cidade onde a gente vive, antes da pandemia, a gente tinha um dado de que aproximadamente 30% da população ela tinha problemas psíquicos relacionados à ansiedade e depressão. Destes, né, do total de 100%, 20% era ansiedade. A gente vê isso na rede social. O pessoal tem uma pressa para discutir, né? Então a pessoa ela não ouve para compreender, a pessoa ela ouve para rebater. Nesse sentido, tem uma série de pessoas que conhecem de mim só superficialmente, que é onde a fama alcança, né? Porque a fama ela chega antes do conhecimento. Então a fama chega, a pessoa deseja te conhecer ou não, ou ela deseja aceitar só aquela superficialidade. E aí eu sempre falei, né, desde o começo que eu estava na internet, eu sempre falei que a fama é o ônus do sucesso, né? Lembrando que o meu conceito de sucesso é aquilo que você leva para dentro de você, que deita no travesseiro contigo, né? E a fama é aquilo que falam de você, que não necessariamente é bom, né, Joel? Caraca, muito bom.
fama e ser conhecido. Hoje você é conhecido e infelizmente famoso. Exatamente. E você atribui fama ao quê? Eu acho que a fama, ela é uma curiosidade, tá? Quer ver? Vamos ver uma coisa. Acho que se a gente fosse perguntar aqui na nossa live, né, quantas pessoas conhecem... Vamos pegar uma artista, né? Vamos pegar quantas pessoas conhecem um determinado pessoa do Big Brother, por exemplo. E se a gente perguntasse depois, quantas pessoas sabem o nome da pessoa que descobriu o DNA? Qual a pessoa mais bem-sucedida, Joel? Eu acho que nenhum participante do Big Brother vai ficar chateado se a gente falar que, né, a pessoa que descobriu o DNA, ela é mais bem-sucedida que ela. Né? Então, Oswald Theodore Avery não vai ser uma pessoa que a pessoa vai ficar chateada em se comparar. Eu não ficaria, né? Se alguém falar para mim, ó, Oswald Theodore Avery é melhor que você. Eu falei, porra, obrigado por me comparar com esse cara, né? Você está me comparando com o topo, porra, valeu. Mas eu vejo a fama exatamente desse jeito, né? Fama e sucesso. E, portanto, eu percebo que a gente tem uma... E aí vem uma outra coisa, né? Que é a questão da conexão, né? E eu preciso voltar um tiquinho para chegar na pergunta que você me fez, que é perceber o que é a intenção da rede social. A rede social, na verdade, ela é conexão, né? E conexão, a gente tem duas formas de entender na nossa vida, pelo menos da forma que eu percebi, né? Estudando e vivendo. Primeiro, é a briga do que é a vergonha versus a culpa, né? O que eu entendi é que a vergonha, ela é o medo da gente não conseguir ter uma conexão. Então, se você vai a público, né, você tem vergonha. Né? Por quê? Porque você tem medo das pessoas não gostarem de você. Né? A vergonha é sobre você. E a culpa? A culpa é sobre o que você faz. Então, você fez uma coisa errada, você confia que você é essencialmente bom, porém é passível de cometer erros. Né? Portanto, você pode ter culpa por alguma coisa que você fez que você poderia ter feito melhor. Isso é importante, porque se a gente não tivesse essas duas coisas, a gente ia ser psicopata. Né? Só um psicopata não tem essas duas coisas. Ainda dentro daquilo que é a conexão, a gente tem a coragem e a gente tem a bravura. Coragem é você não ter medo de ser quem você é. É quando é uma coisa relacionada a você. Coragem, você agir de acordo com o seu coração. E a bravura é você fazer isso consistentemente, né? A coragem é o ser e a bravura é o agir. E quando a gente olha o mundo assim como ele está e como a gente tem percebido as coisas, a gente vê que as pessoas elas têm vivido em vergonha, desejando ter coragem. E na verdade, os atos que eles agem, né, os atos que eles têm, são de bravura, porque eles agem, independente da coragem, eles não agem para mostrar o que tem dentro deles. Eles agem para esconder o que tem dentro deles. Eu acho isso um problema muito grande, porque a pessoa ela se sente exposta, ela se sente minimizada, e aí você começa a entender a rede social como um lugar próprio de uma ação pequena da humanidade, onde poucas pessoas entendem o verdadeiro propósito. O Twitter é para você, aliás, o Instagram é para você falar, ó, minha vida é melhor que a sua. O Twitter é para você falar, ó, eu sei falar mais bobagem que você. Né? E o dia a dia, se você for ver, é isso. Então, o que acontece? Dentro de um ambiente de rede social, eu tento praticar aquilo que é a minha maior coragem, que na verdade é assumir a minha vulnerabilidade. Né? A minha vulnerabilidade não é a minha fraqueza, é a minha força. Né? Aquilo que eu sou vulnerável é o que eu mais trabalhei para aguentar o que são as demandas que se passam comigo no dia a dia. Né? E eu mostro a minha vulnerabilidade como um ato de coragem e bravura para que as pessoas, primeiro, consigam se conectar comigo. Eu não estou aqui para ser melhor do que você, eu estou aqui para ter você do meu lado. A vida é curta para a gente fazer as coisas sozinho. Para a gente viver a vida sozinho é difícil. Né? Eu
eu consigo construir o que é a minha carreira e atender as pessoas que eu atendo, porque eu tenho uma equipe com várias pessoas, né? Desde a pessoa que recebe bem o meu paciente na recepção do prédio, até a minha equipe do consultório que faz com que ele se sinta acolhido, né? Ou então a mesma minha assistente que trabalha comigo todo dia. E se eu puder ter você, né, mesmo que à distância, e que foi assim que a nossa amizade começou, uma amizade digital, né, isso não é menor, né? Isso é o espaço que nos foi dado. Se a gente morasse na mesma rua, Joel, a gente ia jogar bola junto, a gente ia treinar junto, a gente ia fazer isso. A única coisa que o digital fez ele falou, pô, olha esse cara que legal, esse cara é um cara que eu gostaria de ser amigo. Vou chamar ele. E aí, Joel, beleza, beleza? E a gente ficou amigo, só que a nossa casa, de repente, virou isso aqui, virou um telefone. E a partir disso a gente construiu as coisas. Então eu vejo esse potencial construtivo que a interconexão é capaz das pessoas é capaz de criar, né? E eu observo que essa 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 questão de aglutinar muitas pessoas, na verdade, é porque eu acho que elas percebem isso, né? Que eu tô ali não é para mostrar meu carro, meu estilo de vida, né? Nada contra quem gosta de fazer isso, quem precisa fazer isso, quem vive de fazer isso, mas não é a minha rotina, né? E não é aquilo que eu quero atrair para mim. É assim que eu vivo, basicamente, né? E é verdade. É assim que você vive. E é nitidamente perceptível. Você estava falando sobre bravura e coragem. Eu estou estudando isso agora, cara. Quem que você está lendo? Eu estou estudando, tô fazendo meu doutorado, te contei, né? Me contou, estou muito feliz, que chique. Você é amigo de um doutor. Pô, cara, eu também estou muito feliz e eu resolvi estudar forças de caráter. Nossa Senhora! Caráter. Qual que é a ideia? Essa é para a galera que está ouvindo aí também. A força de caráter é o seguinte. Até uns 30 anos atrás, um grupo de psicólogos, eles falaram assim, e se a gente começasse a estudar a psicologia não só com viés da doença, mas com viés das questões positivas, e a gente conseguisse, e se a gente conseguisse cuidar, tratar, diagnosticar e tratar através de coisas positivas. Aí nasce a psicologia positiva. A psicologia positiva proposta por uns caras aí da pesada, então Martin Seligman, que foi um psicólogo, é um grandíssimo pesquisador, ele reúne um grupo de psicólogos, ele fala assim, ó, galera, é o seguinte, cara, vamos criar uma coisa nova. Da mesma forma que tem o CID, né, que é o CID é o Código Internacional Internacional de Doenças. essas, perfeito. Da mesma Perfeito. forma que para doenças, por que a gente não cria um código para coisas boas? Através de coisas boas que tem. E aí ele criou essa ideia. E aí eles ficaram pesquisando, selecionaram 50 psicólogos que ficaram 3 anos estudando essa ideia, essa hipótese. E aí nasce o Forças de Caráter. Forças de Caráter, os caras foram buscar 2.500 anos atrás, os caras foram pesquisar, os filósofos gregos encontraram Platão, Sócrates, Aristóteles, Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, e aí tem sempre essa questão, o homem virtuoso. Quem é esse bendito desse homem virtuoso? E dentro dessas virtudes eles encontraram 6. E dessas 6 virtudes você citou 2. Coragem é uma virtude, Uhum. bravura é uma outra virtude. Aí tem lá sabedoria, temperança, justiça e transcendência. São essas 6 virtudes. E essas 6 virtudes, cara, elas são fortalecidas porque eles chamam de forças de caráter. Então, por exemplo, amor ao aprendizado fortalece a sabedoria. Curiosidade fortalece sabedoria. Justiça é fortalecida pelo senso de critério. Então, se você é uma pessoa com critério, espírito de equipe fortalece temperança não, justiça. Então, eu tenho estudado todos esses elementos e está sendo para mim animal.
Por que que eu tô falando isso? Porque eu tô de frente com um cara que é virtuoso, que é você, e que você tem diversas das características que a ciência está falando. Você gosta de estudar, você tem bom humor, você é criativo, você tem trabalho em equipe, você é um cara que se atenta ao amor e o humor. E isso foi fortalecido pelo seu ambiente. Então, estou te falando isso, que é o que eu estou estudando. E a minha tese de doutorado é o quão o ambiente esportivo, as atividades esportivas, servem como força de caráter para trabalhar um homem virtuoso. Na melhor das hipóteses, é um convencimento de falar assim, cara, faz esporte, faz atividade física, ele vai forjar o seu caráter. Ele vai forjar o seu caráter. Bota na escola, mas não tive na escola, não tem problema, faz agora que você é adulto, não tem problema, mas faz agora que você está na terceira idade, faz o esporte como uma prática diária para você forjar o seu caráter. Já transcendeu a parte da parte física, já transcendeu a parte hormonal, ela está forjando o seu caráter. Escrevi para o cara, que é hoje a maior autoridade desse assunto no mundo, chama Ryan Emack. Falei, cara, eu quero pesquisar isso. Ele falou, cara, isso aí não tem no mundo. Então, hoje, eu estou estudando exatamente essas questões que você falou, da virtude, da coragem, da temperança, e adicionar esses elementos que você citou. Então, só estou fazendo uma consideração, porque é legal saber o que eu até vou abrir aqui o comentário aqui rapidinho. É legal a turma saber o que eu estou estudando no doutorado. E sabe por que eu fui buscar doutorado, Muzi? Porque eu penso na minha carreira, cara. Eu penso na minha carreira. Eu não penso no dinheiro. Eu penso na carreira. É uma coisa que eu quero realizar. Eu já tenho um título de doutor honoris causa, mas eu quero um outro título. É uma coisa que eu quero buscar. Eu quero estar sempre no assento do aluno. Eu quero estar sempre aprendendo, assumindo, entendendo, levantando a mão. Isso é bem legal, cara. E você é um cara que... Você também está no meu radar de pessoas que eu sigo, que eu sou influenciado, porque você é um pesquisador, é um estudioso, é um professor. E tem muita autoridade no que você fala e continua estudando, continua aprendendo. E eu sei que você está anotando, que eu conheço você está anotando o bendito do assunto, que você vai pesquisar esse bendito desse assunto. Não, é porque eu não conheço esse escritor que você falou, né? Mas olha que curioso, né? O que você comentou, acabou de comentar em relação aos valores e aos filósofos gregos, é de fato da escola grega. A escola grega dos valores, né? Ela é baseada no estoicismo também, né? E em um determinado momento, né? Mas os valores da escola grega, eles se separaram, e aí a gente tem o estoicismo indo na capacidade de supressão das emoções, e a escola grega sendo direcionada pelo mérito, a honra e a coragem. Logo depois do estoicismo ele se separar da escola grega, a gente vem com a escola cristã e a escola judia. A escola judia da capacidade, né, são as escolas da humanidade. Né? A escola judia é a capacidade de você seguir leis, ordem e determinações. E a escola cristã, a capacidade de você amar, de você ter arrebatamento e de você desenvolver o ágape, né, que é o amor incondicional. E quando a gente começa a olhar essas coisas, aí eu te pergunto se você já chegou nesse cara. Tem um cara que eu gosto muito, chama David Brooks. Esse cara, ele escreveu 3 livros muito legais. Ele escreveu Road to Character, né, a Estrada do Caráter. Ele escreveu As 5 Leis do Caráter. Ele escreveu A Próxima Montanha, né, 4 livros. E ele escreveu O Animal Social, sobre o homem. E dentro daquilo que... David Brooks, né? Eu te mando depois, faço questão. É um cara que eu gosto muito. E ele cita vários autores, né? E para ele, quando ele define das virtudes, né, ele define uma mistura do que é essas 4 escolas, né? A escola na ordem, escola grega, escola estoica, escola cristã, escola judaica. E que ele fala que, no final de tudo, a gente se resume à forma de valorizar 5 coisas. Família, né? A esposa e a família, né? Ele separa as coisas, ele fala muito, né, separado isso, o cônjuge, né? Então, a esposa, o esposo e a família. Segunda coisa, a fé e a filosofia de vida.
A terceira coisa, a vocação. A quarta coisa, os amigos. E a quinta coisa, vocação, amigos, a sociedade, né? Então, a gente tem esse ímpeto de fazer diferença na sociedade. Só que quando ele vai falar de sociedade, o que, que ele fala? Ele fala que a gente tem que ter muito cuidado com uma coisa que rouba o nosso valor, que é o nosso orgulho. E ele cita um estudo feito nos Estados Unidos, onde ele decidiu perguntar para os professores da rede educacional de graduação, né, aí rede universitária, né, se eles, aonde eles se encontravam, se estabelecesse uma linha média, né, se eles estavam abaixo ou acima da média. Bom, ele descobriu que os professores universitários dos Estados Unidos, 94% se acham acima da média da capacidade dos professores totais, né? Aí ele falou, bom, isso deve ser uma coisa que os alunos devem estar tratando os professores dessa forma, né? Porque acho que os professores, eles estão muito, né, como é que fala? Eles estão com o ego muito inflado. Aí eles foram perguntar para os alunos de graduação quanto que eles achavam em relação à média da capacidade das pessoas de fazer conexão social, ou seja, habilidades sociais, né? Se eles achavam que eles tinham boas habilidades sociais. 96% dos alunos da rede universitária achavam que estavam acima da média nas capacidades de redes sociais. Aí os caras falaram, não é possível, não está vindo daí também. Vamos ver se está vindo de casa. Aí eles foram perguntar para os assalariados dos Estados Unidos. Eles foram falar do quê? O que mais mexe com o ego numa pessoa que é assalariada? Dinheiro. Então eles perguntaram se eles se encontravam, se eles achavam que eles se encontravam dentro do 1% dos mais bem pagos do país. 19% dos americanos acreditavam que estavam dentro do 1% mais bem pago do país. Então, quer dizer, é muito difícil a pessoa ela ter um bom posicionamento de caminho se ela não tem um bom posicionamento de atualidade, de situação, onde que ela está, né? Então, quando a gente fala de uma sociedade que começa a ter conflito, porque hoje a gente vê isso em todas as sociedades, e por mais que os Estados Unidos seja um país desenvolvido, né, a gente vê uma série de conflitos na sociedade, principalmente na política, a gente percebe que as pessoas elas estão deslocadas da realidade. E dentro do que aquilo que eu vejo que eu gosto de ver, por exemplo, nas suas lives, é que ajuda a gente a se posicionar. Não assim se posicionar, tipo, tomar um partido, mas se posicionar em achar o nosso lugar e descobrir que ele é bom e que é melhor do que você se perder num lugar que você acha que você deveria estar. Sai caro essa brincadeira, né? E essa eu acho que é a razão de tudo. Eu acho que faz super sentido o doutorado que você está fazendo, né? Se eu puder contribuir em alguma coisa e falar para você ler o David Brooks, eu acho que você vai gostar bastante, né? E os caras que ele citam são muito legais também. Ó, essa apropriação da realidade aí que você está falando, em alguns momentos eu percebo que a galera ela deturpa, por exemplo. Se você assistir, você já assistiu, né? Então a galera vai, sei lá, vem num curso meu, não tem como falar sem citar uma referência. E não dá. É difícil. Né? Não quer, não dá. Ponha-me, não, eu vou citar o livro, eu vou citar um artigo, eu vou citar um livro que corrobora e um outro livro que critica, eu vou citar a linha editorial do cara, eu vou saber a editora, eu falei, isso aqui aconteceu comigo mudou minha vida, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu... Por quê? Porque como um cara que transmite, né, eu transmito, você também transmite, a gente tem que transmitir, e o Nassim Taleb, em Antifrágil, ele fala assim, ó, somos responsáveis pelo aquilo que a gente fala. Então tem gente que fala assim, eu não sou responsável pelo que você entende, eu sou responsável pelo que eu falo. Ele ainda termina e fala assim, nós somos responsáveis pelo que a gente fala e a gente também é responsável se o cara não entendeu. O cara precisa entender, porque já que você está se comunicando, comunique-se com responsabilidade. Então eu cito, eu falo, olha, isso aqui saiu desse jeito, veio daquele outro jeito, fez daquele jeito, isso aqui, eu não sei, e assim por diante. Porque eu li um troço meio parecido com o que você falou agora. Você já ouviu falar de uma teoria chamada Dunning-Kruger? Dunning-Kruger, 1999, né? 2
psicólogos que foram avaliar o que é o limite do desconhecimento. Sensacional isso. Sensacional. Toca aí, irmão. Entendeu? Então você leu Dunning-Kruger, eu li Dunning-Kruger. Então, galera, quase 6.500 pessoas aqui. Basicamente, os caras foram entender se as pessoas que não tinham habilidade nenhuma numa tarefa, o que elas achavam sobre elas. Em suma, é o seguinte: a galera que mal sabia o que fazer, dizia que sabia. Ontem, Muzi, ontem eu fiz uma live, aí eu falei assim, sabe aquele cara que há 2.500 anos atrás andava pelas ruas de Atenas, lá na Grécia, perguntando coisas para as pessoas, e aí escreveram o livro dele, aí veio Aristóteles e falou dele, aí veio Platão e falou dele. Então o nome desse cara é, né, Sócrates. Aí o Sócrates, né, que é 2.500 anos, andou por aí perguntando um monte de coisa, disse, só sei que nada sei. Se esse cara, na sua magnitude de compreensão, na sua capacidade de observação do mundo, disse que só sei que nada sei, quem sou eu para falar que sei? Mas as pessoas, quanto mais elas se limitam, elas são inconscientes, incompetentes, mas elas afirmam que elas sabem de uma coisa, então elas negligenciam. O que acontece? As pessoas superestimam o curto prazo e subestimam o longo prazo, galera. O que é superestímulo? Cara, eu vou ficar rico em 1 ano, vou emagrecer 30 quilos em 30 dias e o meu relacionamento vai ficar bom, vou te entregar esse resultado. E subestimam o longo prazo. Isso tem nome. A ciência chama isso de viés cognitivo. E a gente está chapado de viés cognitivo. O livro que eu mais gosto da vida é um livro chamado Arte de Pensar Claramente. Nossa, eu não tô. É do Rolf Dobelli. Até hoje, nenhum livro me venceu esse cara. Eu já peguei cada livro cabeçudo, mas até hoje ninguém venceu o Rolf Dobelli. Rolf Dobelli são 100 vieses cognitivos. E por que eu gostei de ler Rolf Dobelli? Porque metade ou mais da metade do livro, Muzi, foi o cara quebrando as minhas próprias convicções. Ele falou, cara, você pensa desse jeito, mas não é assim. Ah, caraca, velho. Você pensa daquele jeito, não é daquele jeito, porque você está sofrendo do viés da confirmação. Você está sofrendo do viés do custo irreparável. Você está sofrendo do viés do corpo do nadador. Segundo capítulo é viés do corpo do nadador. Que ele fala mais ou menos assim, ó. Ele fala assim, ó. As pessoas acham que natação faz os ombros ficarem largos, os braços compridos, mas é que você só viu nadadores assim. Não é a natação que faz ele ficar assim. Ele nadou bem porque ele já é assim. Aí, tá bom. Ele chama do viés do corpo do nadador. Ele fala assim, então, é o que ele fala. Para cada conquista que você vê uma pessoa fazendo, vá visitar o cemitério. Porque no cemitério tem vários projetos que foram enterrados e que deram errado. E você está se baseando pelo desvio padrão que deu certo. Pelo outlier que deu certo. Cara, isso é totalmente contra-intuitivo, velho. Ele manda você revisitar o cemitério dos projetos que deram errado. É o segundo capítulo. Viés no corpo do nadador. Os nadadores eles não nadam e ficam com ombros largos. Eles já têm ombros largos, por isso que eles nadam. Ou seja, é provocativo. Tem 100 dessas. Você já ouviu falar do experimento do avião? Experimento do avião, não. Então tá bom. Então, o que aconteceu? A Segunda Guerra Mundial, né, os engenheiros, eles analisavam os aviões da onde eles tinham tomado tiro para saber onde eles deveriam colocar reforço, né, na fuselagem deles. Então, eu vou desenhar um avião bem feinho aqui. E aí, como você falou em contra-intuitivo, eu lembrei dessa experiência. Porque é exatamente isso que você falou, que é o viés do cemitério, tá? E que é normalmente o que as pessoas elas tendem a pensar, né? Quando elas vão ver, elas vão endereçar um problema a partir de uma forma de avaliação superficial rápida e na tentativa de trazer, né, essa solução, essa disposição
né, de uma forma aguda, né? E aí o que eles obtiveram foi esse desenho aqui, tá bom? Ok. Então você vê que o avião, o avião que retornava, ele era muito atingido na asa e aqui. Aonde você colocaria o reforço no avião? Assim, de maneira pensamento de primeiro nível, na asa e na parte de trás. Exatamente. E se você parar para pensar que os aviões que tomaram tiro aqui não voltaram? Foda, né? Puta que eu falei, cara, pode crer, por que não voltou para contar a história? Pô, ninguém tomou tiro na barriga. Não, os caras que tomaram tiro na barriga morreram, velho. Deixa eu abrir essa. Então, onde você tem que colocar? Onde você tem que colocar reforço? Pode crer, cara. Olha isso, É velho. mal, né? Não, e quando eu vi isso, eu falei assim, cara, e o que, que a gente faz no dia a dia, né? Onde a gente põe o nosso esforço? Onde a gente empenha o nosso trabalho? É naquilo que a gente enxerga, mas o que a gente não enxerga é muito mais importante à medida que é onde falta o nosso esforço. Por isso que a gente precisa ter, por isso que a gente precisa ter pessoas que a gente admira, né? Por isso que a gente tem que ter a satisfação de ser quem nós somos e ter a liberdade, que não é uma questão de humildade, é uma questão de liberdade. Eu posso admirar uma outra pessoa, porque eu sei que aquela pessoa pode me mostrar aquilo que eu não estou vendo. E aí a gente cai dentro daquilo que é a teoria de Dunning-Kruger, que é a sensação ou a falta da noção do desconhecimento, que gera um corolário. O que aconteceu no Dunning-Kruger? A gente tinha as pessoas que sabiam superficialmente sobre um determinado assunto, aí eles eram perguntados sobre esse tema, e aí o que acontecia? A pessoa ela tinha uma nota, né, como se fosse uma prova, muito abaixo daquilo que ela achava que ela sabia. E o corolário? A pessoa que sabia muito, como ela sabia muito, ela enxergava que a fronteira do conhecimento era muito adiante. Então, ela sabia mais do que necessariamente a média. Esse corolário é importante para a gente entender, por exemplo, as razões das pessoas que a gente admira, porque às vezes, essa pessoa está falando bobagem, ou então, esse professor está dando uma aula difícil demais. Já parou para pensar que aquele professor, ele olha para você e ele acha que você sabe tudo aquilo, porque para ele, que estuda isso há 30, 40 anos, aquilo virou óbvio, né? E por isso que a gente fala hoje, o óbvio precisa ser dito, porque você nunca sabe qual é o limite do conhecimento da pessoa que está te vendo. E aí a gente volta de novo para o Nassim Taleb, que é o cara que fala, você é responsável pelo que você fala e pelo que a pessoa está entendendo, que você decidiu se comunicar. Cara, isso, você sofre essa, eu chamo isso de maldição do conhecimento. Você sofre disso? Você tem, você vai melhorando cada vez mais sua experiência, seu conhecimento, seu repertório, e aí você vai começando, você tem uma tendência a falar, meu, acho que a galera sabe disso, e aí você começa a querer subir um pouco mais, e esquecer um pouco mais do fundamento. Você passa por isso como professor? Sabe, Joel, eu tenho gente muito boa que eu admiro. Né? Eu entendo que o ambiente não é onde você está, e sim com as pessoas que você convive. Né? Eu, por exemplo, eu não teria alguém na minha frente aqui no consultório de que eu perderia tempo se eu tenho a possibilidade de falar com você no telefone. Eu faço questão de você no meu ambiente. Então eu consigo criar o meu ambiente porque aí eu me torno reflexo daquilo que eu observo. E dessa forma, eu não tenho essa sensação. Logo, quando eu vejo uma pessoa que está que tá em conflito, né, eu entendo que a gente precisa de uma delicadeza para oferecer algumas coisas para essa pessoa, porque senão o que a gente gera para ela é raiva, não é necessariamente iluminação. Agora, uma coisa é fato, né? Às vezes a gente, como não tem, que é o difícil do digital, como você está distante, você não tem o olho no olho, é muito difícil você avaliar o quanto essa pessoa ela consegue seguir o seu raciocínio. Quando a gente está numa sala de aula, né, e que eu acho que é a grande dificuldade das lives, eu dou aula ativamente, eu olho para as pessoas para entender, né, se aquilo está maçante, se aquilo está interessante, se a pessoa está conseguindo seguir o raciocínio. E a primeira coisa que eu falo é: parem quantas vezes vocês quiserem. É melhor que vocês entendam uma coisa com muita precisão do que vocês
né? Levantem isso para vocês levarem pensamento futuro. Né? E eu falo isso até porque um dos caras que esse David Brooks ele cita é um cara chamado John Roscoe, e ele tem uma frase que é sensacional. Ele fala que uma pessoa que pensa vale por centenas de pessoas que falam, mas uma pessoa que enxerga vale por milhares de pessoas que pensam. Então, quando a gente vai dar aula, o que a gente quer? Que a pessoa enxergue o assunto, que ela tenha acesso àquilo, que ela consiga ver isso. Né? E por que ser professor é até uma habilidade que eu fico treinando, porque eu não me sinto, às vezes até, eu não fiz mestrado e doutorado, né? Tudo bem, eu tive didática nas pós-graduações, mas eu não segui a carreira acadêmica, né? Então, eu sinto que eu devo muito respeito à profissão de professor e eu tento fazer jus a isso. Né? E como eu faço jus a isso? Eu faço jus a isso, né, entendendo como esse mecanismo de processar a informação à medida que eu recebo uma coisa e entregar para o meu aluno, para a pessoa que está me assistindo na live de manhã, a compreensão, não a informação. Informação, a internet está cheia. Compreensão, não. Aí é outro papo. Muito bom. Como é que é a frase? Uma pessoa que pensa vale mais do que 700 pessoas que... Uma pessoa que pensa vale mais do que centenas de pessoas que falam. E uma pessoa que enxerga vale mais do que milhares de pessoas que pensam. Vai fazer sentido na tua cabeça. É animal. É porque depois que a gente vê, não dá para desver. Exatamente. Exatamente. Você enxergou, você fala, caraca, vi. Putz, vi, enxerguei e tal. E aí gera mais curiosidade, gera mais engajamento, gera mais perspectiva, porque o cara enxergou. Gera mais consistência. Caracas. O que você está lendo agora? Qual foi a última coisa que você leu? Agora, a última coisa que eu li foi Brené Brown, né, que eu gosto muito, porque ela tem um trabalho muito interessante sobre justamente vergonha, né, que é uma coisa que é uma coisa muito dura dentro da gente. Né? Quando a gente tem uma sensação de compromisso com as coisas, é muito difícil a gente lidar com vergonha. E no trabalho dela, ela fala que a vergonha é o que leva à depressão, à agressão, ao bullying, né? Porque é uma questão de não se aceitar. E muitas vezes, por que eu acho muito delicado a gente oferecer a informação e não a compreensão para as pessoas? Porque quando você dá a informação e a pessoa não tem compreensão, ela cria vergonha de não ter entendido aquilo. E ela vira um agressor. Você sabe o que você está falando, isso é bobagem, isso não é assim, de outra forma. E aí a gente volta para a primeira coisa que você falou, né? A fama. E aí qual é a fama? A fama é de você ser uma pessoa arrogante. Então, muitas vezes você ganha uma fama, por exemplo, de arrogante, porque na hora de você entregar o que é o raciocínio, você entrega a informação. A pessoa não consegue captar a informação. Então, eu acredito, Joel, que a gente tem um limite daquilo que a gente consegue fazer no digital. Por isso que eu quando puder, né, eu espero ir num encontro seu, né, para te ver pessoalmente, para justamente ver isso e enxergar o quanto você é maior naquela situação, o quanto você se exerce com generosidade, porque invariavelmente é assim. Né? A gente tem um limite aqui nessa caixinha que a gente consegue, né, trabalhar e entregar esses raciocínios mais pasteurizados, mais compartimentalizados, né? Ainda que separado, que faça sentido quando você junta, ele está separado do contexto. Né? Mas quando a gente está ao vivo, quando a gente está a cores, aí o papo é diferente. A pessoa olha no teu olho, ela vê teu suor escorrendo, ela sente tua empolgação, ela percebe que você está ofegante, que você está falando aquilo do coração, ou seja, com coragem, né? Enfrentando a plateia com bravura. Né? E todos esses conceitos eles começam a fazer sentido. Né? Quer ver? Eu vou abrir aqui um pouquinho os comentários para sentir a questão aqui. Eu já percebi, provavelmente você já percebeu também, que tem gente que se envergonha de não estar lendo o suficiente. Aí vê, eu falo de um livro, você fala de outro. Você fala de um livro, eu falo de outro. Aí a pessoa começa a se sentir envergonhada. Ela fala, pô, meu,
os caras aí falando de um monte de assunto, não sei qual é o autor, que livro que é, qual mesmo, qual que é o assunto, o que você está falando? Nossa, eu leio muito pouco, mas nem gosto de ler. Os caras estão lendo um monte de livro. O cara está lendo quem? Brené Brown? Fala, Brené Brown quem? Fala do quê? Fala do quê? Brené Brown? E aí a pessoa começa a se sentir envergonhada. E isso acontece. Eu vejo as pessoas... Eu tenho uma amigona minha que ela fala assim, poxa, Joel, eu vejo você falando lá dos livros que você leu, isso me dá um desespero e tal, né? Então, gente, não precisa se desesperar. Eu era um cara que não gostava de ler. Eu comecei a ler porque aconteceu uma coisa, sabe, Muzi? Muito forte na minha vida. Eu li um livro quando eu tinha 19 anos. E esse livro, eu considerei ele como o maior responsável de ter batido um recorde brasileiro de 50 metros no ano livre. Uhum. E aí um amigo meu me perguntou, o que você fez de diferente? E eu parei para pensar. E eu falei, putz, eu acho que foi o livro. Porque o livro se chama Concentração. Ele é de um autor indiano, chamado Malhar Sadi. E um cara, um professor, um treinador me indicou. Depois daquele dia, eu falei, se eu ler coisas que têm a ver com o meu dia a dia, se eu ler coisas que têm a ver comigo, têm a ver com o que eu quero, eu vou aumentar meu conhecimento, eu vou aumentar meu poder pessoal. E a partir daquele dia, eu comecei a gostar de ler. Então, para a galera aí que não se sente desse jeito, eu gostaria de falar duas coisas. A primeira, ler é uma atividade natural, pessoal. Não é antinatural. É natural. Eu estou lendo aqui os comentários de vocês. Uhum. Porque é natural ler. A gente lê o dia inteiro, por exemplo, coisas no WhatsApp. Então não trate, mas eu não consigo ler, eu não entendo o que eu leio. Não é bem assim, não. Procure coisas que vocês gostam de ler, que sejam relacionadas com uma área da sua vida que você precisa agora. Uma necessidade agora, pô, tô precisando aprender sobre esse assunto. E começa pequeno. Começa pequeno. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Porque qual que é a questão aí que o Muzi falou, galera? É que quando a gente lê ou escuta alguém, de alguma forma especial, aquela pessoa tá dando o ponto de vista dela, a visão dela pra gente. E a gente mergulha na cabeça do autor, ou a gente mergulha na cabeça do professor, a gente mergulha no ponto de vista dessa pessoa e aí a gente enxerga. E aí quando a gente enxerga, você fala, é como se fosse um milagre, né? Não é um segredo. Segredo a gente não conta para pessoas. Milagre a gente quer contar para todo mundo. Meu Deus, aconteceu um milagre na minha vida. Por quê? Eu tive a visão, que é o mito da caverna do Platão, é essa. O cara sai da caverna, abre, vai lá, a luz bate nos olhos, dói, machuca, depois ele enxerga e fala, cara, eu vi, eu enxerguei, tem liberdade aqui. Então, sim, pessoal, dá para ler. Comecem com coisas que vocês gostam e comecem em doses pequenininhas, porque dê chance ao hábito. Tem que dar chance, gente. Se não der chance, ferrou. Então pega o livrinho, lê um parágrafo, no outro dia lê um outro parágrafo, vê como que você aplica isso no seu dia a dia. Mas tem um ponto também, seja curioso, né? Eu falei de alguns livros, o Muzi falou de outros livros. Aliás, você tem que publicar um livro, né, Muzi? Eu anotei todos que você falou aqui. A arte de pensar claramente e a concentração são os dois que eu vou ir atrás aqui. Eu tenho que ir atrás desses 3 livros do mesmo autor, que você falou. Pode passar. David Brooks. Esse cara é legal. Brooks. Brené Brown, que é o livro inicial de entrada dela, né? Eu vi até o pessoal aí, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Né? E eu te falo que esse livro era o livro que a minha esposa ela estava lendo, né? E aí ela falou, olha, dá uma olhada nesse livro, né? Ela me mostrou. Eu falei, gostei, né? Eu achei essa mulher sensacional. Agora o David Brooks também é um cara que, sabe, vale a pena, né? A segunda montanha é quando ele define, na verdade, né, aquilo que é a sua escalada pelos seus objetivos, né? Então você subiu a primeira montanha, e agora? E agora você olha para frente, tem uma outra montanha. Vamos para a segunda montanha, né? Então, que a vida não acaba, que você tem, né, progressão, né? E os outros
eles são mais sobre caráter mesmo. E aquilo que é importante, fazendo uma resenha muito rápida, né, do animal social, né, é o que ele fala em relação ao ser humano, que o ser humano ele não é um ser, ele não é um animal racional, ele é um animal social porque ele é interpenetrado pelas relações com as pessoas que ele estabelece. Né? Então, de fato, a gente tem uma identidade social, né? Ou a gente é determinado pelo nosso ambiente social. Se você for buscar, por exemplo, o Adler, que é o cara que fala da responsabilidade, igual o Nassim Taleb fala da responsabilidade, né? Lá atrás, né? Então ele fala, pô, Freud, não é assim, você é responsável, cara. Não é por onde sua mãe e do seu pai, não é o que aconteceu na sua infância, porque você que fez. Né? Então, quando você vai ver o Adler falando, né, ele é um cara que responsabiliza as coisas e dentro dessa ótica, né, aquilo que o David Brooks ele escreve é sempre muito sobre caráter. Né? Então, a estrada do caráter, né, os caminhos para o caráter e as cinco demonstrações de caráter. Né? Então, essas coisas, cara, é muito legal. É uma leitura que vale a pena, acho que você vai... Bom, acho não, tenho certeza. Eu acho que é a mesma coisa que você está estudando, mas com uma visão, né, de uma pessoa diferente. Essa palavra caráter, olha o que eu fiz, né? Bom, vou estudar força de caráter. Eu comprei todos os livros publicados de força de caráter no Brasil. Todos. Sabe quantos tem? 14. Não é uma coisa que não tem, sei lá, não tem 1000. Eu fui lá na Amazon e falei, todos os livros publicados sobre força de caráter, força de caráter no trabalho, força de caráter para criança, força de caráter para aquele sobre flourishing, que é florescer, florescimento. Eu falei, manda tudo para casa. Aí tem um joguinho de força de caráter. O que eu quero dizer? Eu tô no comecinho do conhecimento de força de caráter. E o conhecimento sobre forças de caráter também ainda está no comecinho. Então tem muita coisa para pesquisar. Muita. Muito legal. Ô, Múcio, vou te fazer a última pergunta aqui para encerrar nossa live. Galera, escreve aí o que vocês acharam dessa live, hein? O que foi que vocês aprenderam? Quais foram os insights que vocês tiveram? Mas a última pergunta é o seguinte. Deixa eu depois dessa live, eu quero assistir de novo. Eu vou deixar salva. Vou deixar salva. Viu, galera? Vai ficar salva. Aliás, pessoal, uma notícia muito importante. O Muzi topou participar do Hora H, evento que a gente vai fazer no final do ano, lá em São Paulo. O Muzi vai estar lá. Muzi, eu vou estar com um bíceps maior que o seu lá. Maior. Bora? Bora. Eu te ajudo. Bora. Te ajudo com certeza, mas não tenho nem dúvida. Eu tenho certeza também. Não tenho nenhuma dúvida. Não chego. Muzi, qual é a coisa que quando você encontra a galera na rua, as pessoas mais te falam? Cara, eu acho que sempre as pessoas elas são muito gentis, né? E elas sempre falam, pô, eu gosto muito de você. Né? Eu acho que tem duas coisas que as pessoas falam. Falam o que elas alcançaram a partir daquilo que elas assistem a live. Ah, eu ganhei tal coisa, eu comecei a treinar, ou eu perdi tanto de peso. Né? Isso. E a segunda coisa, eu admiro muito o relacionamento com a sua esposa. Né? Acho que são duas coisas que o pessoal fala bastante. Talvez porque eu fale muito da minha esposa, né? Ela é um motivo de... Foi quando na vida eu entendi que eu tinha tido sucesso, assim. Para mim essa é a visão de sucesso, né? Que era uma coisa que não dependia de mim, dependia da minha capacidade sei lá, de ser merecedor, né? E também dependia daquilo que era, né? A sensação, aquilo que eu despertava nela, né? Então, cara, a partir daí tudo deu certo. Eu geralmente escuto também que o jeito que eu me relaciono com a minha esposa é muito bonito. Amanhã eu estou fazendo 9 anos de casado. Oh, beleza. 9 anos que eu acertei, que a gente deu certo. Eu sou um cara muito feliz, sou um cara família, amo minha esposa. Isso aí. E
construiu, sobretudo 3 molequinhos maravilhosos, fantásticos, uma bênção são os meus filhos. Caramba, como eu sou, como eu sou um cara privilegiado, meu Deus do céu, quanta graça. Muzi, obrigado pelo seu tempo, irmão. Imagina, é tão bom falar com você, irmão. Bom mesmo. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua generosidade, obrigado pela tua amizade, obrigado pela tua parceria e parabéns por tudo que você tem feito, cara, não só por teus pacientes, pela sua família, mas por toda a galera que te segue, por toda a galera que te acompanha nas lives diárias, onde você acorda e de maneira muito generosa você conversa, bate um papo, ajuda, traz novas reflexões. Obrigado, cara. Galera, quando eu chamei o Muzi para participar da live, ele topou na hora. Quando eu convidei ele para ir para o Hora H, ele topou na hora. E a gente sabe aí quanto que a sua agenda é uma agenda disputada, cara. Então, obrigado pela amizade e carinho que você tem comigo, irmão. Ô, João, eu que agradeço pelo reconhecimento, irmão. Beijão no coração, com Deus aí. Até mais. Valeu. Falou. Vou ficar mais um pouquinho aqui. É isso aí, galera. Que live gostosa, né? Que live maravilhosa. O Muzi é um irmão que a vida me deu, um médico, um pensador, um ser humano fantástico. Você viu o jeitão dele? Gostoso demais, né? Então, para quem ainda não segue o Muzi, por favor, siga. E se tem alguém aqui, provavelmente tem aqui, veio através do Muzi. Prazer, Joel J. Prazer falar com todos vocês. Tá bom? Vou deixar essa live salva. Antes de terminar, eu estou falando aí do Hora H. Pois é, gente, o Muzi estará no Hora H. Baita notícia, né? Vai estar lá no bloco de saúde, ao vivão com a gente, com aquele braço que parece um... Ele vai estar lá com a gente no Hora H, queridíssimo. Se você não sabe o que é o Hora H, é um evento sobre alta performance, maior feira e evento de educação sobre alta performance que esse país tem. Fico muito feliz de ser o cabeça disso. Vai acontecer nos dias 2 e 3 de dezembro. Tem uma lista de espera no link da minha bio, mas se você quiser receber no direct agora uma mensagem minha para você entrar na lista de espera, por favor, escreva aqui nos comentários, eu quero. Eu quero. Por favor, aqui, escreva aqui, ó. Eu quero. Se você ainda não segue o nosso Instagram, é a Hora H Festival, que está aqui, ó, acabou de aparecer a Hora H Festival. Dia 10 de julho, nós iremos abrir o primeiro lote. O primeiro lote é o melhor preço e as melhores vagas, tá bom? Então, quando você compra o ingresso no primeiro lote, você consegue se programar melhor, né? A tua passagem, se você vem de fora, de avião, sua passagem aérea, tem também a sua questão de hospedagem, você consegue se programar melhor, você parcela melhor a sua passagem, você parcela melhor o treinamento. Então, por favor, galera, fiquem atentos ao dia 10, tá? Fiquem atentos. Quando você entra lá no link da bio, ou você escreve aqui, eu quero, tá? Para você receber no direct, você tem lá o seu nome, o seu e-mail, e você pode participar de uma comunidade no Instagram, no WhatsApp, desculpa, no WhatsApp. Não tem o seu número compartilhado, tá? Não tem o seu número compartilhado. Ninguém fala nada, a gente tem uma cláusula muito importante sobre segurança dos teus dados, é porque todos os dias eu te mando conteúdo lá dentro. Todos os dias. Eu te mando vídeo, eu te mando áudio, eu te mando texto. Então, se você é um cara que está ligadão no WhatsApp, entra lá que eu te mando mensagem todos os dias para te informar. A gente já está no countdown do primeiro lote. Vai ser muito, muito top. Vai ser em São Paulo, no Expo Center Norte, nos dias 2 e 3 de dezembro, cara. A gente está 6 meses na frente. Então, dá tempo para você se programar. A gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre família e a gente vai falar sobre trabalho lá no nosso evento. Vão ter painéis, vão ter palestras, vai ter um aplicativo próprio que no dia 10 eu já vou divulgar, um aplicativo próprio para você já baixar e para você já usar. Vão ter shows, espetáculos, feira de eventos. Você também pode se cadastrar para ser um dos expositores da feira. Putz, já tenho uma empresa, eu tenho uma ideia e eu quero investir. Eu quero investir para ser divulgado. Você pode divulgar lá na Hora H Festival, tá? A sua empresa, a sua startup, o seu empreendimento, o seu negócio. Quais áreas, Joel? Nas áreas de saúde, de família, de trabalho, tá? Que ajudam. Então, bastante importante e interessante.
Vai ter o Hora H Awards, onde eu vou premiar empresas e pessoas que estão desenvolvendo ideias, projetos e iniciativas para cuidar da saúde, da família e do trabalho. A gente tá, cara, eu estou muito feliz com esse projeto, tá, galera? Muito, muito, muito mesmo. Eu estou realizado, feliz. O line-up é maravilhoso. O line-up é maravilhoso. Eu acho que esse line-up nunca foi montado na história de eventos no Brasil. Estou trazendo também um palestrante internacional que vai ser a primeira vez que ele vai vir para o Brasil. Ele é a maior autoridade numa área aí, mas em breve eu já falo para vocês. E é isso. Ah, e tem uma outra coisa também. Eu decidi ontem com a equipe que eu vou criar a Hora H Academy. O Hora H Academy vai ser uma experiência que antecede o Hora H. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou marcar um dia, né, no dia que eu abrir as inscrições. Ó, gente, as inscrições estão abertas. Você escolhe lá o seu lugar, né? Eu quero ficar aqui na frente, eu topo ficar aqui atrás. Ah, quero ser um expositor, assim por diante. Pô, eu quero participar do Hora H Academy. O Hora H Academy é em um dia específico, que não é no dia do evento, eu vou receber 50 pessoas no meu escritório. Vou passar um tempo lá no meu escritório. E eu vou abrir as estratégias. As estratégias, eu vou abrir no networking, a gente vai fazer uma conversa muito importante sobre evento, sobre negócios, sobre escala. Então é para quem tem evento, para quem quer fazer evento, para quem quer empreender, tá bom? E aí o Hora H Academy, um dia antes do evento, vocês vão conhecer lá. A gente está montando, vai ter um tour, você vai conhecer, vai ter também outras sessões, outras palestras e também você vai para o evento no melhor lugar, no melhor espaçozinho, com entrada diferenciada e assim por diante. Vai ser bem legal, tá bom? Beleza? Amanhã tem live às 9h30, hein, people? Amanhã tem live às 9h30. Vai ter transmissão ao vivo? Cara, a gente ainda não pensou nisso, tá, galera? Assim, se fosse para falar hoje não vai ter. Tá? Como participar do Academy? Então, dia 10 a gente abre. Por favor, fiquem atentos, presta atenção, tá? 2.500 pessoas é gente para um caramba. Fiquem atentos aos recados no WhatsApp. Atentos aos recados no WhatsApp. Porque acredito que eu vou fazer uma coisa secreta lá. Vou fazer uma coisa secreta lá no WhatsApp. Tá bom? Amanhã, 9h30, tem um live. Amanhã cedo eu te digo quem vai ser. Fica ligado nos stories, tá bom? Tô deixando essa live salva, comenta lá, por favor, agora. Qual foi o seu maior aprendizado ouvindo o Paulo Musi? Qual foi o seu maior aprendizado nesse bate-papo entre Paulo Musi e Joel J? Coloca nos comentários agora, por favor. E um outro pedido também, marca alguém e fala, cara, ó, que legal, o Joel tá fazendo umas lives aí meio 9h30. Vem amanhã vai ter lá, chama alguém, marca alguém, mas explica o motivo. Ó, explica, eu tô te marcando porque amanhã vai ter uma live, olha só essa live que aconteceu agora. Com o Joel, de graça. Tá bom? Como que eu faço para participar do WhatsApp? Link da bio. Agora, vá até o link da minha bio. Agora, e se cadastre e entre no grupo de WhatsApp. Ou escreva aqui. Eu quero. A teoria do avião. Um papo diferente, né? Tá bom, people? Deixa eu ver se tem mais algumas dúvidas aqui. Foi muito bacana, muito conhecido. É maravilhoso. É maravilhoso. Link na bio lá, tá? É isso aí, gente. Um beijo no coração de vocês. Bom descanso. A gente fala amanhã. Valeu.